Olá, que bom que você está aqui conosco. Bem, obrigado por ter aceito o convite para conhecer um pouco mais das minhas histórias, ou quem sabe você estava passando aí e acabou descobrindo esse vídeo. Então, independente de qual motivo fez você chegar até aqui, aguarda e vê todo esse vídeo, que vai ser bem interessante para você que gosta de leitura, como também para você que gosta de escrever. Eu fiz essa barrinha aí ao lado para mostrar o estágio que cada um dos livros estão, certo? Que vai desde ideia, passando pelo rascunho, a digitação, a correção, a formatação e está pronta. Que é uma escala que você, se é escritor iniciante, também poderia utilizar para você saber o quanto que você ainda tem e determinar, né, até chegar à história pronta. A ideia é apenas o que você sugere, né, às vezes é um título e você resume tudo isso num bloquinho de anotação, uma folhinha de bloquinho de anotação do que se trata a história. Depois você tem um rascunho, você escreve realmente a história, aí você pode estar escrevendo tanto no papel como no próprio computador. Eu tenho histórias que estão no papel e tenho histórias que estão no computador. Tem a digitação propriamente dita, que aí vai mais para quando você escreve no papel, tá? Você tem, depois da digitação, você tem a correção, aí ela não pode ser a correção tanto profissional como não profissional, certo? Estou pensando em reativar o meu curso de escrita criativa, algumas dicas, e falo um pouco sobre a questão da correção também, como é que se eu posso botar um livro sem nenhum tipo de correção, quando é que eu posso usar isso. Tem a formatação, onde você vai poder dar formas, né, ao seu texto, quantas páginas, fazer a paginação, se você vai fazer de uma forma independente ou se você vai trabalhar de uma forma digital, né? E a história realmente pronta, tá? Então, essa barrinha ela vai nortear para cada livro, cada história que eu estou desenvolvendo, certo? E a nossa primeira história é o Raoni no Portal dos Vivos e dos Mortos. Depois, se você quiser, você pode dar uma pausa para poder ler o que está escrito aí. Eu vou fazer um resumo para não ficar muito chato, ficar lendo o que já está na tela, tá? Essa história conta a história de Raoni, que a sua aldeia sofre um ataque de uns outros índios, a esposa dele fica à beira da morte, e ele e seu amigo são convidados a entrar dentro do Ibaki, que é um mundo, por assim dizer, paralelo, espiritual para eles, que na esperança dele recuperar a alma ou a vida da sua esposa. Esse livro, como a própria barrinha de indicação de progresso aí está cheia, a história já está pronta, foi feita uma correção não profissional, falta apenas alguns poucos ajustes e será colocado na internet para você ler o livro completamente de graça, certo? Então, quem gosta aí de animais fantásticos, né, aventuras, castelos, índios, né, povos, então guerras entre o bem e o mal, você vai se interessar, você vai achar bem bacana a história do Raoni. Como eu falei, daqui a algum tempo vai ficar já na internet, acredito que lá para o mês de maio. O próximo livro é o Contos da Dona Chica Perucci. Esse livro é a história de um casal que tem dois filhos que gostam muito de leitura. Acontece aqui na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, que eles vão para um sebo e as crianças vão para aquele local à parte para a leitura de crianças. Eles então decifram um código em um velho livro e faz com que eles entrem dentro dessa história, eles façam parte dentro desse conto. E essa história ela foi bem interessante, a sua concepção, porque ela veio de um desenho animado que eu tive que assistir, estava alimentando a minha filha alguns anos atrás, e acabei tendo esse insight de fazer uma história não parecida, mas com o norte de você fazer com que os personagens passassem de contos em contos. Outra coisa interessante também que tem a dizer a respeito desse livro é que ele trata de medos. Tá? Eu fiz uma pesquisa na internet a respeito de medo, e um dos relatos que eu achei mais assim, interessante foi de uma senhora, já há 30 e tantos anos, que ela disse que desde criança ela não consegue dormir se ela depois que se deitar para dormir ver alguma coisa aberta, porta de um armário, porta do quarto, a porta do guarda-roupa principalmente, ela simplesmente se enrola toda e não levanta mais para nada. E ela vai dormir com medo mesmo. Então ela, por exemplo, o guarda-roupa está aberto, a porta do quarto está aberta, ela se deitou, fechou lá, aí de repente viu que estava aberta a porta, pronto. Ela não vai, o medo dela é de portas abertas no escuro, então ela não vai lá fechar a porta do guarda-roupa ou qualquer outra porta que esteja aberta. Então fala de medos, né, que a gente trazia quando crianças, como por exemplo o medo do velho do saco, né, ele é um dos personagens que aparece nessa história, medo de dentista, medo de
dragões. Então são a passagem por vários contos, e cada conto praticamente é um tipo de medo que nós ou carregamos desde a infância ou até hoje temos esses medos conosco. Tá? Esse já teve a ideia, já foi feita o rascunho e já está na parte de digitação. Aí não tenho previsão, mas nesse ano com certeza ele ainda vai sair. Vamos para o próximo, que é o 10 dias. Esse está ficando uma história bem bacana. É a história que eu estou trabalhando no momento. Tá? Fala de uma competição, que é chamada de Queima Total, onde alguns jovens vão lá para tentar derrubar o sistema de segurança das bases. Né? Espalha esse evento, é um evento mundial, acontece em várias partes do mundo. E aqui no Brasil, por uma questão de sorte, por uma questão de como é que eu posso dizer? De manobras, é invadido a rede de computadores, né, de defesa aqui do Brasil, e se descobre um projeto, e esse projeto vai acabar afetando todo o mundo, todo o globo, né, todos os habitantes da Terra. E é uma história que fala sobre conspiração, fala sobre tecnologias, tá? É uma história que fala sobre isolamento, né? Então é uma história que está tomando carona nessa parte do corona, né? Parece uma coisa meio assim, carona no corona, mas não é nada sobre vírus. O problema é bem maior, muito maior. Então tem essa história que eu estou aí também produzindo. Ela está sendo já digitada direto no computador. E vocês vão poder também ler essas histórias e de forma gratuita. E depois eu vou explicar um pouquinho sobre o PSG, que é o nosso sistema de pague se gostar. Esse livro vai estar incluso dentro do PSG. Tá? Bom, vamos aí para o próximo. Will e suas 5 esposas. O Will é um cara que está casado há algum tempo com a sua esposa e tem todas aquelas brigas, né, de casais que são comuns. Tá? Só que teve aquela coisa assim, os casais vão brigando, vão acumulando desavenças que não são corrigidas, né, não são superadas. Então, o que acontece? Ele vai para um bar, começa a se embriagar e deseja saber o que aconteceria da vida dele se ele tivesse casado com outra pessoa e não com a esposa que ele no momento está. E ele namorou com 5 pessoas, né, 5 mulheres da mesma escola, e uma das 5 é a esposa atual. Então ele queria saber como é que seria a vida dele se tivesse casado com as outras pessoas, né, com as outras mulheres. Então, uma pessoa faz com que esse desejo seja concretizado, e ele então vai e começa a saber como seria a vida dele se tivesse casado com as outras amigas da sua esposa, amigos em comum. É um livro para casais, certo? Mas mesmo que você não seja casado, é interessante a leitura, que trata dos nossos erros, do aceitar as pessoas como elas verdadeiramente são. Então é um livro que também vai ficar aí disponível. Ele já está com um pouco de rascunho também. A ideia dele já está toda por completo. Antes de entrar no próximo livro, no Gasofilácio, deixa eu só dar fazer um adendo aqui. Quando eu falei lá do Contos da Dona Chica Perucci, eu falei que baseei a história, né, tive a inspiração, a ideia da história, em um desenho infantil. Os livros, eles muitas vezes são escritos de uma forma assim, de imediata, outras vezes não. No curso que eu estou querendo reativar, e vai ser um curso gratuito, vão ser dicas, na verdade, né, você pode considerar como um workshop, ele vai falar sobre isso, onde é que eu posso manter inspirações para escrever as histórias. Ok? Bom, o próximo livro é o Gasofilácio. Esse está apenas na ideia, eu não tenho nada escrito. Mas uma coisa que também eu vou abordar no curso há muitas vezes, quando você tem o final da história, você já tem toda a história. Se você tem o final, se você já sabe como vai terminar a história, e você tem um começo, ou uma faísca, uma fagulha de um começo, você então tem praticamente a história toda, certo? Basta você começar a colocar aí, preencher esse espaço entre o começo e o final. O Gasofilácio é um exemplo disso. Eu tenho o final da história, eu tenho um começo, falta apenas agora fazer o desenvolvimento, certo? Essa história fala de uma jovem que ela desaparece quando volta de um culto. Então o pai dela chama um ex-membro da igreja, que também é ex-policial civil, para investigar, porque ele viu que a polícia não está dando muita atenção ao caso dele. Então ele vai até lá e conta um pouco da história dessa igreja, conta um pouco de pecados que tem dentro das igrejas. Não são todas, mas a gente também não pode dizer que toda igreja
não há coisa errada, então nós pincelamos algumas coisas, pegamos algumas informações do que poderia ser pior do que um pastor desenvolvesse, o pior do que uma igreja desenvolvesse, e esses pecados, esses pedregulhos na história da igreja fazem com que essa história do gasofilácio ela se torne uma coisa muito mais ampla do que um simples assassinato, do que um simples desaparecimento dessa jovem.